Fala, torcedor do Cabuloso! Vamos para mais um vídeo aqui assistindo e a gente reagindo juntos. Agora, dessa vez, o pessoal da UOL Esportes aqui, tá? PVC, a galera toda, falando do mercado do Cruzeiro, a contratação de Gerson, o impacto nacional e tudo que envolve essa situação. Bom, a gente vai assistir agora e, claro, lá no final do vídeo eu vou trazer uma informação quentíssima sobre um jogador que está saindo do Cruzeiro. Mais um saindo aí. Então, fica até o final desse vídeo, ativa as notificações, deixa seu like, teu comentário aqui, olha, de qual cidade tu estás assistindo esse conteúdo. Aqui você está na TV Cruzeiro Cabuloso, compromisso e respeito com todos vocês que estão aí do outro lado assistindo o nosso conteúdo aqui. Vamos para esse vídeo, lá no final eu trago informações do mercado da bola também. Agora, pessoal aqui da UOL Esportes. Cruzeiro acerta com o Gerson do Zenit da Rússia, então Gerson volta ao futebol brasileiro. Isso, a apuração com o Gui Xavier, 27 mais 3 de euros. Então, 60 milhões de reais à vista. Os outros 3 milhões de euros vão ser pagos de acordo com uma meta. Vale lembrar, o Gerson vinha, entre aspas, forçando a saída do Zenit há muito tempo. Ele foi oferecido para várias equipes do futebol brasileiro, como o Palmeiras, o próprio Flamengo e o Cruzeiro. O Cruzeiro gostou muito da ideia e investiu bastante na contratação. O que a gente escutava no começo é que era uma negociação muito difícil, que podia virar, no fim, a novela da janela. Mas fato é, houve muitos intermediários, o empresário André Cury intermediou o negócio, bastante gente do Carlos Leite também participou da negociação, assim como o Marcão, pai do Gerson. Isso feito, eles entraram num acordo verbal com os russos nas últimas horas. Existia um pé bem atrás com relação a esse acordo verbal, mas agora já começaram a oficializar, já começaram a formalizar o aceite da oferta. Já havia, naturalmente, metas contratuais e moldes contratuais acertados entre Cruzeiro e Gerson, mas agora os russos deram. O Gerson sai do Zenit e volta para o Brasil, depois de alguns meses, um pouco mais parados na Rússia. Ele não se adaptou, não curtiu muito a mudança depois da saída do Flamengo, volta agora para o Brasil, mais caro do que saiu, fato é. E é a maior compra da história do futebol brasileiro, Gerson. Mesmo que você pense que o Flamengo botou 31 milhões no Samuelino, porque tem as despesas de imposto e tudo mais, o maior negócio da história do futebol brasileiro, a maior compra no ranking é o Vitor Roque, clube 25 milhões de euros, clube para clube, 25 milhões de euros. São 30 milhões de euros, somando 27 mais 3 de bônus. A maior compra da história do futebol brasileiro é a compra do Gerson pelo Cruzeiro. Que loucura, né? Se a gente estava falando aqui desses valores altos chegando a 27, Danilo, passou ainda, né? Aquela conta que eu fiz para ser atualizada. Já está desatualizada a sua conta. Já chegou a 30. E aí a gente está falando, analisando aqui, né, as receitas do Cruzeiro e tal. Bom, o Pedrinho tem esse dinheiro para colocar no jogo. A situação particular, o Pedrinho comanda. Eu já entrei aqui agora há pouco nas redes sociais para ver, já tinha alguns cruzeirenses me xingando. Você é do eixo, você não entende que... Cara, não é questão de eixo, não é questão de nada. É questão de ser muito... Assim, é bem básico em relação a uma empresa, o investimento da empresa em relação à sua receita recorrente. O objetivo do Pedrinho no Cruzeiro não é ter lucro. Ok, tudo bem, é direito dele. Aliás, surgiu até uma pergunta aqui no chat, Danilo, de onde você tirou que o Cruzeiro não quer ter lucro? Mas é bem claro, você coloca 27 milhões de euros num jogador. Não, o primeiro objetivo não é o lucro. E outro, não é nem que os clubes... Assim, o Palmeiras e o Flamengo, que eu uso como exemplo de clubes associativos, não é que eles querem ter o primeiro objetivo lucro, mas eles têm que ter uma responsabilidade de acordo com a receita recorrente. O Cruzeiro não. Essa é a diferença. Porque o dono está disposto a assumir eventuais prejuízos com patrimônio próprio, o que Flamengo e Palmeiras não podem fazer. Outros clubes associativos também não, pelo modelo que a gente tem hoje. Isso é um problema? Não. Para o cruzeirense não é, para o Pedrinho não é. É só uma questão particular. E por que eu destaco isso? Porque este movimento... ele gera uma impressão em outras torcidas que, se o Cruzeiro faz, eu também posso fazer. Não, é um modelo muito particular. Vai dar certo? Não sei. Mas é um direito do Pedrinho, é um direito do cruzeirense estar feliz. Ótimo. Eu só quero diferenciar o Cruzeiro dos demais por essa questão. Vai dar certo? Não sei. Para o futebol brasileiro é excelente a volta do Gerson. Pro Gerson, espero que ele olhe para o espelho e fale, que decisão que eu fui ter, porque ele estava no Flamengo, convocado pelo Ancelotti, na primeira lista do Ancelotti, com chance de jogar uma Copa do Mundo, ele jogou no lixo. Não acho que ele vai ter tempo suficiente para voltar e falar para o Ancelotti, olha, eu mereci quero estar na lista de novo. Você acha que não?
Eu acho que não dá mais tempo para ele voltar a ser convocado em março com um meio de campo estabelecido aí pelo Ancelotti. Não sei, acho que não dá tempo. Pode ser que em 2 meses, ainda mais com o Campeonato Brasileiro começando em 28 de janeiro, pode ser que ele consiga brilhar, mas vai ter que correr bastante atrás do prejuízo. Dá tempo, Musetti, ele volta com esse objetivo e objetivo cumprido, né? De retorno do futebol brasileiro, o pai, Marcão, ele também, isso eles conseguiram. Será que dá tempo de fazer um sprint final aí nesses 6 meses rumo à Copa? Dá tempo, Lu, mas eu acho muito improvável. A vantagem do Gerson é que o Campeonato Brasileiro começa cedo, então já teremos grandes jogos no início do calendário, mas o meio-campo da seleção brasileira é muito concorrido. Então acho que o Gerson vai pagar o preço dessa decisão errada, sim. PVC, dá? Eu acho que ele confia que ele vai apostar, ele confia que ele vai trabalhar com o Tite, e a frase que vem do Cruzeiro é que o Gerson entende, o Gerson não se manifestou sobre isso ainda, mas o Gerson entende que uma das suas melhores fases como jogador profissional foi no comando do Tite. Ele jogava basicamente em 2 funções com o Tite. Ele jogava de segundo volante e ele jogava aberto na direita, que não era um meia, não era um ponta direita. Ele vinha da direita para dentro, para dar largura para o campo, para o lateral passar, e ele vinha como meia. E o Tite conseguiu extrair muita qualidade do Gerson. É essa a aposta do Gerson, que ele, com 6 meses, 5 meses, com o Tite, ele vai jogar num nível tão estratosférico que vai para a Copa do Mundo. E essa contratação, a chegada do Gerson, muda o patamar do Cruzeiro, Danilo? A gente falou tanto sobre espanholização nessa temporada, germanização, com o Flamengo despontando aí, conquistando os principais títulos. O Cruzeiro se coloca de vez nessa briga? Muda, com certeza. Assim, eu ainda acho que o Cruzeiro vai ter lacunas, né? Se a gente olhar, por exemplo, se o Caio Jorge estiver suspenso, lesionado, a gente não sabe quem vai ser o substituto dele, ainda mais que o Gabigol já foi embora. Então a gente tem algumas lacunas ainda acho o elenco de Flamengo e Palmeiras os elencos superiores ao elenco do Cruzeiro, mas de 1 a 11, com você colocando o Gerson no meio de campo, muda muito o patamar. Se você quiser competir a longo prazo num calendário de 70 jogos, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, acho que o Cruzeiro ainda precisa de peças, mas realmente do 1 ao 11 muda muito o patamar. Qual é o patamar do Cruzeiro a partir de agora, PVC? Isso muda muito? Já foi terceiro colocado, né, no último Brasileirão. Eu acho que o Cruzeiro se coloca num nível de brigar com o Flamengo pelos principais títulos. E o Palmeiras vai ter que remar para estar no mesmo patamar de Cruzeiro e de Flamengo. E a gente vai entender quem mais vai brigar. O Cruzeiro precisa de uma coisa. E aí é que está o ponto. Eu não acho que o Cruzeiro não está... o Cruzeiro não quer lucro. O Cruzeiro quer lucro. O Cruzeiro está fazendo um aporte nesse momento para tentar se recolocar na primeira prateleira do futebol brasileiro. O Cruzeiro viveu a maior crise administrativa da história de qualquer clube do Brasil. Qualquer clube grande do Brasil. Vamos dizer lá, o América, nos anos 80, viveu uma crise parecida. Clubes que desapareceram, viveram crises parecidas. Mas entre os que a gente chama de os grandes clubes do Brasil desde os anos 80, os 12 grandes, mais Bahia, Atlético Paranaense, ninguém viveu uma crise tão gigantesca quanto o Cruzeiro. O Cruzeiro esteve perto de desaparecer. E desde então, o Cruzeiro não ganhou nenhum título. O Cruzeiro nunca mais foi campeão. O Cruzeiro está trabalhando para voltar a ser campeão. E aí ele vai ter que baixar um pouco a prateleira depois. Então, vai ter que baixar a prateleira no sentido de fazer o aporte, demonstrar que o aporte existe com base nas regras do fair play financeiro, pagar tudo que tem que pagar, voltar a ser campeão e se colocar numa realidade que é do futebol brasileiro. Mas o que é que o Cruzeiro está fazendo? O Cruzeiro quer voltar a ser Cruzeiro. E o torcedor cruzeirense está comemorando muito, né? E com muita razão, porque viveu momentos tão difíceis, a torcida estava tão machucada, agora vem um resgate de uma autoestima numa velocidade até muito maior do que era esperado. Então, a torcida do Cruzeiro muito feliz nesse momento. Tá aí, torcedor do Cabuloso, as informações do pessoal da UOL, né? PVC ali e a equipe também, os jornalistas acompanhando, né? Toda essa trajetória aí dessa negociação.
do anúncio, né? E também ali da questão muito, né? Da expectativa do Cruzeiro e também do próprio Gerson. E aí eu te pergunto, torcedor, você acredita que tem tempo ainda para o Gerson chegar na Copa do Mundo? Quer ou não, ele fez uma escolha complicada, né? Ir para a Rússia não é talvez o melhor caminho, mas é a opção que ele encontrou ali, que ele achava que fosse a melhor. Mas eu queria saber a tua opinião. O que é que tu acha aí? Acha que Gerson vai destruir, detonar no Cruzeiro? Bom, vamos ouvir agora aqui mais informações, tá, torcedor? Olha, quero trazer para você aqui. Inter fecha com o lateral direito da base do Cruzeiro. Tá aqui, olha. O Inter fechou a contratação de Victor Jesus, lateral direito que defendia o Cruzeiro. O atleta de 19 anos já está em Porto Alegre, assinará contrato de 2 temporadas e poderá ser integrado em breve no grupo que disputará o Campeonato Gaúcho. Victor Jesus chegou ao Cruzeiro em 2021 para o Sub-17. Chega de cerca de 2 anos depois, né, de ser dispensado do Grêmio. Na Toquinha, assinou o primeiro contrato profissional, chegou definitivamente ao Sub-20, né? E em 2024, ano passado, fez 33 jogos com 1 gol e 1 assistência. Ainda quando defendia o Grêmio, Victor Jesus foi chamado para a seleção brasileira Sub-15. Já vestindo a camisa do Cruzeiro, teve convocações para a Sub-17, na qual conquistou em 2022 o torneio Montaigne, né, da França. Ele foi titular do time que tinha Hendrick, hoje no Real Madrid, Luiz Guilherme, que está também atualmente no West Ham. Então tá aqui, olha, Cruzeiro se desfazendo aí de mais de uma das suas joias da base aí, torcedor, que é o jogador Victor Jesus. As informações que dão conta nesse momento, tá, torcedor? E aí trazendo para você aqui atualizações do mercado da bola, é que o Pedro Lourenço, ele ontem, em entrevista, disse que o Cruzeiro vai dar uma pisada no freio agora. O elenco, em tese, está fechado. E que nesse caso, tá? Nesse caso, o Cruzeiro vai, né, poder pensar melhor no que vai fazer nas próximas temporadas, com as contratações aí que já tem, e buscar depois mais reforços pontuais, mas que nesse momento o Cruzeiro segue fechado para novas contratações. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Mercado é sempre aquela questão de boa opção, tem opção, vai lá e contrata. E o Cruzeiro está sempre monitorando tudo no mercado. Mas me diz aí, torcedor do Cabuloso, o que é que tu achou aí desse mercado da bola do Cruzeiro? O que é que tu achou aí dessas movimentações? É importante sempre ouvir a tua opinião. Aproveita, olha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente comenta tudo que a mídia fala do Cruzeiro. Seguiremos sempre juntos. Grande abraço, valeu.